Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Gente, hoje eu vou falar sobre a prisão de mais um homicida aqui na cidade de Linhares. A prisão dele se deu no bairro Interlagos e foi na tarde de ontem. O delegado Tiago Cavalcante disse para nossa reportagem, agora há pouco, que a prisão deste tal homem, de prenome Tiago, pode dar uma tranquilidade um pouco maior à região do Jocafe 2, região do Jocafe 1 e bairro Santa Cruz. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito. Eu não sei se eu tenho aí imagens desse caso, da prisão dele, do flagrante da prisão dele, que aconteceu ontem, lá no bairro Interlagos. Bem, ele ainda está na 16ª Regional, ele está aí preso, vai ser levado para um presídio, ainda hoje, acusado desse crime. A prisão dele, aí ó, é essa imagem que eu estou falando, o momento da prisão. A polícia recebeu informações que ele estava em casa e chegou lá com um mandado de prisão. A prisão dele, ela até hoje é temporária. Mas essa prisão, ela pode se tornar em preventiva. É o que disse o delegado Tiago Cavalcante. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações a respeito desse setor. Eu ainda falo a respeito do acidente do prefeito de Soretama, o Alessandro Broidel. Ontem ele estava indo para Vitória quando se desgovernou com o carro dele na altura de João Neiva. Alessandro se desgovernou, o carro dele foi parar exatamente nessa ribanceira aí, onde nós estamos mostrando, mas, segundo consta, está bem. Daqui a pouco nós vamos atualizar o caso. Como está o prefeito de Soretama? Olha como ficou o carro dele. Aí o atendimento que já estava sendo feito a Alessandro Broidel. E o que está no entorno dessa história, daqui a pouco também a gente vai contar. Entre outras notícias, é assim que nós começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Ainda hoje nós vamos falar sobre a patrulha rural. Depois do caso de Chapadão do 15, na semana passada nós falamos aqui de uma tentativa de roubo a uma propriedade rural de Chapadão do 15. Teve policial aposentado ferido a tiros nessa propriedade. Depois desse caso, a polícia ainda mais deu vazão à patrulha rural. Ela precisa ter uma vazão maior nas comunidades. Produção, tudo bem? Vocês se lembram do caso, não é? Que nós falamos aqui na semana passada de um policial que acabou sendo atingido por vários tiros. Hoje, daqui a pouco, a polícia militar vai estar nos estúdios do Ronda da Cidade. E aí nós vamos falar sobre a importância desse policiamento aí que pode inibir essas ações. Veja que o caso de Chapadão do 15 era de um trabalhador, aliás, de um dono de propriedade que iria fazer pagamento a seus funcionários. De repente, os bandidos chegaram lá e resolveram cometer o assalto. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Interaja conosco através das redes sociais, vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de contato. Interaja por 99622-4547. Aliás, estamos ao vivo aí, produção? No nosso canal no YouTube, estamos ao vivo. Muito obrigado a você que nos acompanha no nosso canal youtube.com/Ronda na Rede. Se inscreva neste canal. Vamos voltar a falar sobre a prisão de ontem do bairro Interlagos de um jovem que teria cometido um homicídio na região do Jocafe 2. A vítima dele tem o prenome de Romário. O prenome dele é Tiago. Tiago Cavalcante, que é o delegado desse caso, vai falar conosco. E ele disse que a prisão hoje é temporária, mas ela deve se tornar em preventiva. Vamos saber. Tiago Rodrigues Losório foi preso na residência dele no bairro Interlagos na tarde desta segunda-feira. Investigadores da Polícia Civil receberam informações dando conta da sua localização e cumpriram mandado de prisão temporária por homicídio. A vítima de Tiago foi Romário de Oliveira Andrade, de 33 anos. Crime registrado no mês de março. Então, esse é o último suspeito da morte do Romário lá no Jocafe. A morte aconteceu mais ou menos ali em meados de março. E, para variar, é uma morte relacionada ao tráfico de drogas. Tanto a vítima como o acusado são conhecidos da polícia, principalmente por causa do envolvimento deles com o tráfico de drogas. O Romário já teve passagem por tráfico. O Tiago não, era primário, embora muito jovem. Nós tínhamos informação de que o bairro Aviso estava
com um ponto querendo entrar, né, no tráfico no Jocafe. O pessoal do Residencial Rio Doce tinha um ponto de venda, estava tentando entrar e participar de um fatiamento ali do Jocafe. E daí começou a surgir esses conflitos. Mas a polícia trabalhou muito bem, a equipe ela fez um trabalho muito bom, rápido, juntamente com o apoio da Polícia Militar. A gente sempre trabalha muito junto e conseguimos levantar rapidamente os cinco suspeitos daquele homicídio. Na verdade, praticamente era um grupo, né, que está no tráfico de drogas ali na região. Parte no Aviso e parte alguns moradores do próprio Jocafe. Com esta prisão, a polícia acredita que o clima na região do Santa Cruz e Jocafe vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas a luta para inibir as práticas criminosas vai continuar. O inquérito sobre a morte de Romário já está finalizado, não apenas com esta prisão. No mês passado, um jovem de 21 anos foi preso, acusado de participação neste crime. O inquérito foi finalizado, inclusive a prisão dele, embora foi uma temporária, já vai ser convertida em preventiva. A gente espera que pacifique mais aquela região ali, do Jocafe e Santa Cruz, que é uma região realmente sensível, que a gente olha com sensibilidade maior. Mas a gente espera que melhore ali a situação da sociedade ali, da comunidade que mora ali. E o tráfico de drogas também é impactado com esse tipo de prisão. E sem dúvida, região do Jocafe 1, Jocafe 2 e Santa Cruz, que está nos acompanhando agora, eis aí a resposta que muitos moradores cobram através do nosso WhatsApp de policiamentos daquela região. Quem comete crimes aí está pagando preço. É exatamente isso que nós estamos mostrando. Gente, vamos falar do acidente que fez vítima o prefeito de Soretama, Alessandro Broedel. Ele estava indo para Vitória quando o carro dele se desgovernou. Vamos saber. Alessandro Broedel estava sozinho no veículo Toyota Corolla da prefeitura quando saiu da pista na altura do quilômetro 195 da BR-101 e capotou. Ele seguia de João Neiva para Soretama após resolver problemas pessoais quando houve o acidente. Se queixando de fortes dores, Alessandro Broedel foi socorrido por uma ambulância da Eco 101 e levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Ele passou por vários exames durante a tarde. O prefeito chegou consciente ao hospital. O tempo era bom e não há informações sobre o que levou o prefeito a sair da pista e capotar às margens da rodovia BR-101. Aí a gente vai recompor aqui, nós vamos voltar àquela história de cobrar a duplicação da BR-101. Porque esse trecho já deveria estar duplicado. Assim como todo o norte, há um atraso muito grande na duplicação aqui do norte do estado. Não é porque foi um prefeito, não, gente. É porque nós precisamos, todos nós que utilizamos essa via, precisamos disso. Agora tem um detalhe interessante, coloca lá de novo a imagem do prefeito sendo socorrido. Tem um detalhe interessante que quando tudo acontece, o carro capota, olha aí, ó, fica de rodas para o ar. E sabe como que descobriram que o prefeito estava aí? Ele mandou mensagem para a mãe dele. Ele ainda encontrou forças para mandar a mensagem para a mãe dele, pessoa que eu conheço muito bem, uma grande pessoa aí de Soretama. E aí, a mãe dele acionou a Eco 101. Foi assim que ele foi encontrado. Foi levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. A informação de agora é que o prefeito já deixou o Hospital São Camilo e está se recompondo em casa. Mas fica o alerta, viu? Esse trecho da BR-101 precisa passar por duplicação. Há curvas sinuosas nessa região. Deixa eu falar da Smart Buy Mais Celular, é uma loja bacana, legal, que está aqui no município e olha, tem promoções para o Dia das Mães. Essas que vão aparecer aí, ó, fone de ouvido a R$ 6,99, carregador USB R$ 12,99, são promoções por causa do Dia das Mães. Esse período é muito importante. Agora, só 50 aparelhos por loja dessa promoção aí que nós avisamos. Então corre lá na Smart Buy Mais Celular, aqui em Linhares, fica na frente da loja Claro. Aproveite. Intervalo comercial, já já de volta com outras notícias, outras informações. Antes de chamar a próxima matéria, eu tenho promoções da Rede Descontão. Atenção você que nos acompanha e gosta de aproveitar as nossas promoções. Vamos lá. Rede Descontão tem essa aqui, ó, pomada milagrosa. O preço é muito bom, R$ 15 apenas. 2 pomadas, R$ 26. Tem mais aí, gente? Tem. Luvas de látex com pó PMG. Caixa com 100 unidades, R$ 47,99. Aproveite.
Gente, eu vou trazer informações aqui daquele caso de um jovem que acordou com um profundo corte na barriga e com parte do intestino exposto na praia do Ermitão, em Guarapari. Bem, ele falou sobre o caso pela primeira vez e usou as redes sociais para defender a namorada. Ele afirma que uma terceira pessoa teria agredido este casal. Bem, vamos saber mais desse caso que vem movimentando a polícia no estado do Espírito Santo. Põe na tela. Em um vídeo publicado neste domingo em uma rede social, Gabriel Muniz disse que a namorada não é a autora das agressões e que ambos foram roubados no dia do crime. A gente foi roubado, isso é óbvio, é um fato e infelizmente isso parece que não foi nem levado em conta. Foi roubado de mim um celular e uma caixinha de som e a minha namorada tinha na bolsa dela R$80 que foram deixados, eu acho que R$4 ou R$6 jogados pela areia. Foi vasculhada a bolsa dela e estava tudo jogado quando todo mundo chegou. Lívia Lima Simões Paiva Pedra, de 20 anos, foi indiciada no último dia 19 deste mês, depois da justiça acatar a denúncia do Ministério Público. Mas, de acordo com o jovem, os ferimentos da namorada provam que ela também foi vítima. O ferimento que ela teve na cabeça foi um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico. E ele causa desmaio, na maioria das vezes, por ser algo forte que você leva na cabeça. Por exemplo, uma paulada na cabeça gera esse tipo de traumatismo. E além dos traumas no crânio, ela também teve ferimentos de defesa nas mãos. Ferimentos de defesa é quando você vai se defender e você acaba fazendo movimento e a pessoa que atacou feriu a mão dela. Ela tem até hoje uns pontos aqui até queloide, estão bem feios e ela tem vários cortes nessa região do braço. E isso aí quem falou foi o próprio médico que analisou ela quando ela foi no hospital fazer os exames. O estudante contou também que há uma parte do Parque Morro da Pescaria em que é possível sair sem ser registrado pelas câmeras de monitoramento. Lá é um parque aberto, tem assim aberto a região da mata e das pedras, qualquer um pode acessar, uma coisa natural. Só que tem essa portaria. Essa portaria, que foi por onde a gente entrou, tem 2 câmeras que ficam só no início dela. E estão mostrando nas reportagens e em todo lugar que a gente vê que é como se fosse o único acesso. É como se o único jeito da gente entrar lá fosse no Morro da Pescaria. Não estão levando em conta outras possibilidades, que no caso foi provavelmente por onde essa terceira pessoa fugiu. Pois é, que caso. Em Colatina, um homem bastante alterado causou grande confusão em um estabelecimento de supermercado da cidade quando tentou jogar o próprio carro em cima de um policial, que quase foi imprensado contra uma pilastra. Eu vou chamar o Oséias Júnior, direto de Colatina, ele vai trazer outras informações. Segundo o boletim da Polícia Militar, um homem bastante alterado após xingar o PM entrou no carro e por várias vezes tentou jogar o veículo contra o policial, que inclusive quase foi imprensado numa pilastra, momento em que o PM teve uma lesão na altura da testa. Diante das agressões, o policial sacou sua arma e disparou contra o veículo. O motorista do Gol, nesse momento, saiu em disparada, inclusive atingindo alguns veículos que estavam próximos ao local. O policial, um cabo, foi socorrido por um popular e levado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, onde levou 5 pontos na altura da testa e também estava com a perna direita completamente inchada devido às agressões. A PM fez cerco nas imediações e, de posse de informações de que um suspeito havia abandonado um carro a poucos quilômetros dali, foi encontrado um homem com as características indicadas e que afirmou ter sido ele o autor das agressões. Foi feito o teste de alcoolemia, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. No etilômetro foi constatado o resultado de 0,56 miligramas de álcool por litro de sangue. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a ele pelo crime de tentativa de homicídio. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer. Só registrando, Altemar Collen, a nossa produção cometeu um erro e eu peço desculpas.
Daqui a pouco de volta com outras notícias aqui no programa Ronda da Cidade. Ainda hoje você vai saber mais detalhes a respeito de como está funcionando hoje a nossa patrulha rural. Eu conto detalhes já já. Vamos seguindo com o nosso programa. Nós temos agora o João Batista, direto de São Mateus. Esse nós não erramos o nome, né? Então vamos lá. Olha ele aí. Me conta tudo, João. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Olha, preste atenção nessa história. Um homem de 63 anos aqui em São Mateus acabou sendo preso pela Polícia Civil após uma mãe denunciar que ele abusou das 2 filhas dela. Este homem era curandeiro aqui na cidade. Ele se auto-intitulava como curandeiro com o nome de Índio Tratador. Esse índio tratador, além de fornecer medicamentos para algumas pessoas, à base de produtos naturais, segundo ele, de plantas medicinais, ele oferecia também um banho. E nesse banho aproveitava para abusar principalmente das mulheres. Segundo a polícia, o acusado, que é conhecido na região como Índio Tratador, realizava os abusos durante seus atendimentos, onde ele falava para as vítimas, que incluíam mulheres de todas as idades, inclusive crianças, sobre um banho, qual ele mesmo quem daria. E era durante esses banhos que aconteciam os crimes. E quando a gente fala de abuso sexual, a situação é ainda mais agravante quando o pai, que deveria proteger as crianças, acaba sendo o principal acusado, o principal agressor. Foi isso que aconteceu na cidade de Pedro Canário. Quem tem mais detalhes é a Amanda Maciel. Já está na cadeia um homem de 43 anos acusado de abusar sexualmente das 2 filhas de 12 e 14 anos. A equipe de investigação da Polícia Civil descobriu que o acusado vivia como pai solteiro e que dormia com as filhas no mesmo quarto, efetuando os abusos, muitas vezes obrigando as irmãs a testemunhar o que estava acontecendo uma com a outra. De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil, durante 5 dias consecutivos, as equipes realizaram campanas até que conseguiram capturar o suspeito no CREAS de Pedro Canário, onde o acusado estava acompanhando a filha, grávida e maior de idade, nos exames de pré-natal. O acusado foi indiciado pelo crime de estupro vulnerável e encaminhado ao complexo penitenciário de Xuri, onde permanecerá à disposição da Justiça. O homem responde também por crimes de furto realizados no município de Pedro Canário. E nas últimas 24 horas, Oséias, a polícia fez apreensão de drogas no bairro Cacique, aqui em São Mateus. Foram encontrados vários pacotes de maconha. A polícia não conseguiu prender os criminosos que abandonaram essa droga em uma casa onde tem intenso tráfico de drogas aqui no bairro Cacique. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui em São Mateus e na nossa região. Voltamos ao estúdio em Ares com você. Um grande abraço, viu, Oséias, para você e toda a sua equipe. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. João, aliás, a minha equipe já recebeu, vocês viram aí, né? João mandou um abraço para vocês. Gente, vamos seguindo, vamos falar de hipertensão. Luana Santos fez essa matéria, aliás, de peso muito grande. Hipertensão é uma assassina silenciosa. Cerca de 15 a 20% da população é hipertensa e, ó, pasme, é e não sabe. Porque tem muitos jovens que têm um pouco de medo de saber, né, desse mal tão grande que é a hipertensão. Mas isso tem matado muita gente. Vamos lá, a Luana vai nos contar mais a respeito desse grave problema que tem solução. Conhecida como uma assassina silenciosa, a hipertensão atinge mais de 38 milhões de pessoas só no Brasil. E é um dos principais fatores de risco para desencadear outras doenças. 15 a 20% de pessoas hipertensos, eles não sabem que tem, eles estão andando por aí, pela rua, e só vão saber no momento que ele tiver um sintoma mais grave, que às vezes ele vai descobrir que ele é hipertenso. Na hora de uma cefaleia intensa, na hora de um desmaio, na hora que ele tem algum fato relevante, que ele vai no médico ou no pronto-socorro, aí ele descobre que é hipertenso. Ao contrário do que muitos pensam, a hipertensão não atinge só pessoas mais velhas. De uns anos para cá, houve um aumento considerável no número de jovens portadores da doença.
Hoje, o que a gente tem de explicação para isso é que, primeiro, o sobrepeso está atingindo as pessoas jovens. Hoje você pega pessoas de 18 a 30 anos com sobrepeso e com a pressão já começando a subir. Tem o fator genético, quando associa isso, né? E o sedentarismo, né? O hábito alimentar, o estilo de vida. Diversos fatores contribuem para a elevação da pressão arterial, dentre eles o estilo de vida. Se você manter, né, o seu peso corporal dentro dos padrões normais, atividade física, alimentação sadia, se você tiver esse parâmetro principalmente, e se tiver história familiar e tomar cuidado, não quer dizer que seu pai, sua mãe é hipertenso, que você também vai ser, mas você pode começar mais cedo fazer a prevenção. Mas a gente sabe que a obesidade, o diabético, né, a pessoa que tem o fator genético, essas são mais predispostas. Gente, olha, estava conversando aqui nos bastidores, isso é gravíssimo. Na minha família eu tenho exemplos disso, de pessoas que descobriram que tinha picos de pressão. E mata, viu? Isso mata. A gente precisa buscar os atendimentos em postos de saúde que o município de Linhares, inclusive, tem. Fica a dica para você. Ó, intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar da patrulha rural. Nós vamos saber mais a respeito desse ISEL, que acaba sendo até uma moeda. Eu vou explicar isso daqui a pouco no Ronda da Cidade. Bom, aqui promessa é dívida. Nós estamos recebendo nos estúdios do nosso programa a Polícia Militar, Capitão Rodrigues. Tudo bem, capitão? É sempre bem-vindo aqui no Ronda. Tudo bem, bom dia, mais uma vez, um prazer estar aqui novamente. Gente, nós vamos falar da patrulha rural, daqui a pouco eu vou explicar essa história dessa moeda ISEL. Moeda ISEL, que na verdade não é uma moeda, é uma indenização. Na verdade é comprar a folga do policial para aumentar o número de policiais aqui na nossa região, não é isso, capitão? É exatamente, Oséias. Hoje a gente tem um efetivo limitado, né? A gente tem uma numeração e uma das formas de a gente aumentar esse efetivo é pagando, é comprando a folga desse militar através da ISEL, que é a indenização suplementar de escala operacional. Aí você chega para o policial e diz o seguinte, ó, tá precisando de uma grana, meu querido? Então você tem essa opção, não é? Melhora o salário do policial e para nós aqui é mais polícia à disposição. Coloque imagem para mim dessa patrulha rural que a gente vai fazer um link com essas imagens que nós estamos mostrando e um caso que aconteceu na semana passada, gente, o caso que aconteceu em Chapadão do 15, aqui na cidade, onde um proprietário estava fazendo pagamento a seus funcionários. De repente, bandidos chegaram lá e atiraram. Só que eu acho que esses bandidos, isso a investigação vai dizer, mas eu acho que esses bandidos, eles confundiram o proprietário com o policial militar aposentado de folga. Aliás, policial que estava aposentado, aliás, e ele acabou sendo atingido. Ainda bem que está fora de perigo, está em casa. Grande Paiva, um abraço para você. Mas para evitar esses casos, capitão, é necessário que o agricultor ele se cerque de alguns cuidados, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, a gente pede que o agricultor ele tome muito cuidado em quem ele vai chamar para a propriedade dele para trabalhar. E nós, da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Conselho de Segurança, tomamos esse cuidado em auxiliar o produtor. Então, necessitando dessa ajuda, pode acionar o 90 que a gente vai até o local. Além disso, que ele evite fazer pagamento em dinheiro, dê preferência aos meios digitais. Não sendo possível ainda assim, solicite apoio da Polícia Militar, que nós conseguimos, é lógico, com certa antecedência, fazer o patrulhamento nos entornos das propriedades. Pois é, quando o bandido, olha essa propriedade, vamos pegar o exemplo. Gente, quando o bandido descobre essas propriedades que nós mostramos, e aí fica sabendo que está sendo feito pagamento em dinheiro, ele tem uma situação ali, pelo que nós mostramos dessas regiões, que são longínquas, a gente precisa admitir isso, ele tem uma situação facilitada para cometer o crime, capitão. Exatamente. A região rural de Linhares e também Rio Bananal, que nós atendemos, é muito extensa. Então a gente tem desde Rio Bananal, do estado, né? Correto, e das mais produtivas, inclusive, que gera maior aporte financeiro. Então, desde Rio Bananal até Desengano, que é o limite de Linhares, a patrulha rural vai atender. Então, a gente mapeou todas essas áreas, nós fazemos diariamente um setor e nós precisamos desse retorno do produtor rural. Olha, eu vou fazer pagamento hoje. É possível que a Polícia Militar preste esse apoio? Eu não consigo levar no banco.
não consigo meios digitais, a gente entende. Então o produtor ele pode fazer isso, ele pode informar a própria polícia, ó, vou fazer um pagamento aqui, eu preciso de um apoio. Então ele pode fazer isso? Obviamente ele deve fazer isso. Ele deve fazer isso, mas, como eu disse, com certa antecedência. Então ele pode comparecer aqui no batalhão, pode tentar fazer contato comigo, estou sempre disponível, que a gente agenda esse apoio financeiro, esse apoio ao pagamento que ele vai realizar aos funcionários dele. Ó, tá vendo? Eu não sabia que o agricultor ele poderia se fazer valer disso, de ligar para a polícia e dizer, ó, vou fazer um pagamento, então eu preciso de um apoio policial aqui. Não sabia. E fica a dica. Tem muitos produtores que estão nos acompanhando agora. Agora, diante disso tudo, para a gente fechar, a dica principal seria não fazer pagamento em dinheiro, né? Exatamente. Hoje a gente tem várias facilidades. Bancos digitais, temos, eu não sei se eu posso falar, mas temos PicPay, temos Nubank, claro. várias formas do produtor não precisar... Faz um Pix para a conta do cara. Faz um Pix, coisa muito simples, muito fácil, só precisa do CPF ali do trabalhador. Não é muito difícil fazer isso. Inclusive, o produtor comparecendo aqui ao batalhão, a gente pode estar orientando nesse sentido também. Olha aí, que bacana. Então, gente, essas imagens que nós estamos mostrando se repetem não apenas em Linhares, atenção, nós estamos falando da patrulha rural também, que atende a Sooretama e também a Rio Bananal, não é, capitão? Correto. Imaginem o tamanho dessa área para a patrulha rural. Aí o ISEL se torna inteiramente importante, indispensável, porque sem esse reforço seria muito difícil, capitão? Exatamente. Apenas no município de Rio Bananal, a gente já observa um acréscimo populacional de aproximadamente 3.500 trabalhadores. Então, para essas áreas que a produção de café é maior, diariamente a gente tem um acréscimo de 2 viaturas que vão atender além das que já existem. Então, nós temos 3 viaturas operando no patrulho rural e teremos mais 2, já estão operando na verdade, totalizando aí um acréscimo de 110 militares por mês, que pode aumentar ainda mais. Pois é, agora eu me lembrei aqui, produção, eu tenho um minuto mais, né? Deixa eu comentar um assunto aqui que tem a ver também com a colheita do café. Desde o ano passado, a gente vem falando aqui sobre a quem você vai contratar para levar para a sua propriedade. Isso é muito importante. E aí é que mora um grande problema, capitão, principalmente para Sooretama e Rio Bananal, onde muita gente de fora vem, não há informações dessas pessoas e no meio delas, aqueles que cometem crimes. Resultado, essas regiões acabam sofrendo muito com práticas criminosas. Ainda hoje é recomendável que os agricultores levem uma relação daqueles que eles vão contratar para que a polícia possa checar dados e informações? Com toda certeza. A Polícia Militar recomenda esse cadastro, faça toda essa relação, incluindo ali RG, CPF, independente do estado que esse trabalhador seja, traga para a gente que a gente faz o levantamento. Já ocorreram casos, inclusive, do produtor rural chamar o apoio da viatura na propriedade e um dia depois não tinha mais nenhum desses trabalhadores lá, ficaram com medo da viatura. No mínimo devendo alguma coisa para a justiça. Provavelmente. E a gente consegue com facilidade consultar os antecedentes criminais desses indivíduos. Muito bem. Capitão, obrigado pelas informações. Esse bate-papo vai continuar na Rádio 106.1, coloque aí, nós só vamos sair daqui e vamos para um outro estúdio aqui do lado para interagir com os nossos ouvintes do rádio, Ronda da Cidade também no rádio. Produção, hora de dar tchau, né? O programa fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã então, tchau, tchau.